E agora, depois da gente ver como que a gente pode usar a nossa ideia do Arduino, como que a gente pode, inclusive, colocar os códigos dentro do nosso DigiSpark, compilar eles e colocar, depois de eu introduzir a nossa ideia, eu queria falar sobre alguns comandos básicos que a gente pode usar, que a gente pode fazer o nosso DigiSpark executar, para a gente poder já começar a programar ele. Então, a gente pode fazer ele digitar. Porque lembra que eu falei que ele é como se fosse um teclado? Então, a gente pode colocar um comando para ele digitar alguma coisa, escrever alguma coisa, fazer ele esperar. Então, entre um comando e outro, a gente pode fazer ele esperar algum tempo para ele digitar alguma coisa e também fazer ele digitar algumas teclas em específico. Então, muito mais do que só as letras, ele pode digitar algum comando já direto do teclado para poder ser executado quando a gente plugar ele. Então, a gente vai poder digitar esses comandos aqui. Mas, primeiramente, para poder rodar esses comandos, a gente vai precisar instalar uma biblioteca do DigiSpark, que vai ser uma biblioteca de comandos mesmo, porque o nosso Arduino, ele de padrão, ele de fábrica, ele não consegue identificar esses comandos de digitação do nosso DigiSpark, então a gente precisa importar uma biblioteca. E para fazer isso, a gente vai colocar a hashtag aqui em cima do nosso código, em cima do void setup, a gente colocar a hashtag include, depois de colocar include, a gente vai abrir aspas e colocar digikeyboard e .h, que vai fazer ele importar uma biblioteca chamada digikeyboard, que é esse arquivo aqui, digikeyboard.h, que a gente instalou quando a gente estava configurando ele. Então, quando a gente estava configurando a biblioteca da nossa plaquinha, a gente já instalou essa biblioteca e aí a gente vai incluir ela aqui. E daí, para a gente poder acessar ela, a gente pode simplesmente digitar digikeyboard e daí a gente vai poder dar alguns comandos aqui depois. Então, para acessar ela, é só a gente digitar isso e colocar os comandos para fazer ele escrever, para fazer ele fazer alguma coisa. Então, vamos ver mais sobre esses comandos aqui. Então, bora lá. Vamos para o primeiro comando, que é fazer ele digitar. Como que a gente pode, depois que a gente plugar ele no computador, fazer ele escrever alguma coisa, fazer ele escrever automaticamente alguma coisa, como se fosse um teclado, como se fosse uma pessoa digitando. Então, para fazer isso, a gente vai poder usar o comando println. O comando print, que faz ele digitar alguma coisa, ele escrever alguma coisa. Então, para a gente poder colocar ele, a gente vai fazer a mesma coisa, digitar keyboard, ponto, print ln. Tem o nosso print normal, mas a gente vai colocar print ln, e aí a gente vai abrir parênteses. Então toda função ela tem essa estrutura, ela tem o que a gente quer chamar, então print, se a gente quer fazer ele escrever, se a gente quer fazer ele esperar um tempo, a gente vai chamar uma função e colocar um parênteses, que é pra gente passar alguns parâmetros, pra gente passar alguma coisa pra ela. Porque se a gente colocar vazio, ele não vai escrever nada, mas a gente precisa passar uns parênteses. E aí, pra gente escrever um texto, a gente vai colocar aspas. Então, pra texto, a gente coloca entre aspas. Você já deve ter percebido que qualquer texto, a gente coloca entre aspas aqui. Então, vamos supor que a gente quer que ele escreva bom dia. A gente vai colocar aqui dentro, entre aspas, bom dia, pra ele escrever. Então, a gente vai colocar um texto aqui pra ele escrever. E aí, ele já vai fazer isso. Ele já vai conseguir escrever bom dia só desse comando que a gente deu, desse comando de println. Então, vamos verificar aqui pra ver se tá tudo certo. Se ele conseguiu importar as bibliotecas. Aqui deu um erro por uma coisa que é até uma coisa que vocês têm que lembrar bastante, que eu até esqueci agora, que depois de todo o código que a gente escrever, todo o código, isso já é padrão da linguagem do que tá rodando aqui no Arduino, a gente poder colocar ponto e vírgula, a gente tem que colocar ponto e vírgula depois de qualquer código, depois de qualquer linha de código que a gente colocar, que ela serve pra não dar erro. Então, tem que colocar ponto e vírgula depois de qualquer coisa que você escrever. Então, se você escrever um novo comando, aqui ó, novo comando. Coloca ponto e vírgula no final, pra ele não dar erro. Então, agora que a gente já verificou ele, deu tudo certo. Ele tá usando 46% de espaço. E agora a gente já pode carregar ele no nosso DigiSpark. Então eu vou carregar ele aqui, vou plugar ele aqui para ele carregar o código. E aí ele carregou. Eu já posso tirar ele aqui do meu computador. Ele já tá pronto. Eu coloquei esse código aqui que faz ele escrever bom dia, como se fosse uma pessoa normal, dentro do nosso pendrive. E agora ele já tá funcionando. Então agora bora testar. Vamos ver se esse código realmente está dentro do nosso pendrive. Então eu vou pegar aqui meu notebook, sem nada, abrir um bloco de notas aqui pra gente poder ver o que ele escreveu. E aí eu vou pegar o meu DigiSpark e plugar no meu notebook. Então vou plugar ele aqui, esperar um tempinho pra ver o que vai acontecer. Então depois de plugar, bora ver. E olha aqui, ele digitou bom dia. Se eu até mostrar um pouquinho mais, se eu até dar um zoom aqui pra vocês, vocês conseguem ver que ele tá digitando bom dia igual um doido aqui no meu computador. Então, ele vai ficar digitando bom dia aqui, automático, porque isso tá em loop esse código.
Então, ele vai digitar. Então, a gente conseguiu ver que ele tá digitando no nosso computador, que ele tá conseguindo executar esse comando. E até se eu digitar no meu próprio computador mesmo, então se eu colocar o Digispark no meu computador e colocar ele pra rodar, em qualquer computador que você plugar, olha o que vai acontecer, vamos esperar um tempinho e... olha aí, ele tá digitando bom dia também, como a mesma coisa que a gente fez aqui no notebook, e ele conseguiu rodar bom dia. Então vou até tirar ele daqui, pra ele parar de rodar bom dia aqui. Então esse é o nosso primeiro comando, o comando que pode fazer ele escrever coisas aqui no teclado, que pode fazer ele escrever algum texto. E agora vamos pro nosso outro comando, que é fazer ele esperar. Porque vocês estavam vendo que ele tava escrevendo bom dia igual um doido, tipo assim, ele tava muito rápido escrevendo bom dia, e às vezes você não quer isso. Às vezes o comando vai tão rápido que nem o computador pega. Então quando eu vou fazer uma invasão, normalmente eu coloco um tempo entre um comando e outro, porque se colocar muito rápido, se o computador não for muito bom, pra abrir algum arquivo, pra abrir algum terminal, ele até trava o computador. Então tem que fazer ele esperar um tempinho. E eu vou mostrar esse comando que vai fazer ele pausar um tempo entre um comando e outro. E esse comando, ele é o delay. Então a gente vai colocar da mesma forma aqui, digkeyboard.delay. E a gente vai poder passar um número aqui dentro. E esse número vai ser o tempo em milissegundos que ele vai esperar. Então, se eu colocar 100, por exemplo, ele vai esperar 100 em milissegundos. Então, se eu colocar 1000, ele vai esperar 1000 em milissegundos. Então, agora, quando eu clicar em verificar, é mesmo, eu tenho que colocar ponto e vírgula aqui. Sempre esqueço disso. Quando eu clicar em compilar o nosso código, ele já vai compilar com o nosso delay. E esse delay, ele vai fazer ele esperar 1000 milissegundos entre um bom dia e outro. Então, ele vai esperar um tempinho entre um texto e outro. Então, bora lá, vou plugar ele no meu computador. E aí ele vai compilar aqui. E aí depois de compilado, vocês podem ver que ele está escrevendo bom dia e esperando um tempinho. Então ele está escrevendo bom dia, esperando 1000 milissegundos, escrevendo bom dia de novo. Escrevendo bom dia, esperando 1000 milissegundos, e escrevendo bom dia de novo. Então ele está esperando esse tempinho entre um e outro. E daí a gente pode até aumentar um pouquinho o tempo. Vou colocar 1000, por exemplo. Vou colocar 10.000. E aí vou colocar bom dia. Bom dia, boa noite. Boa noite. E aí, bora carregar ele de novo no nosso computador. Compilar, colocar ele aqui, plugar aqui no meu computador. Carregou o código. E aqui, bora ver. Escreveu bom dia. E daqui a pouco deve escrever boa noite. Bom dia, boa noite. Bora ver. Bom dia. Bom dia, boa noite. Então ele tá esperando 10.000 milissegundos entre bom dia e boa noite. Depois que ele terminou o bom dia, ele já escreve boa noite. Então a gente pode até, pra ficar um pouquinho melhor... Chute ele daqui, senão vai quebrar tudo. Até pra ficar um pouquinho melhor, a gente pode colocar esse delay entre um comando e outro, e depois entre outro. E daí ele vai escrever bom dia, esperar 10.000 milissegundos, escrever bom dia de novo, no caso boa noite aqui. E aí ele vai esperar de novo, e depois que ele esperar, ele vai executar de novo, ele vai executar em loop. Então, seria isso o comando delay, para poder esperar um tempo entre um comando e outro, para não poder travar o computador. E daí, a gente tem o último comando, que ele faz você poder digitar teclas específicas. Então, nesse exemplo aqui, a gente consegue digitar bom dia, a gente consegue digitar B maiúsculo, O, M, D, I, A. Mas se a gente quiser digitar, sei lá, tecla pro lado, digitar Shift, digitar Delete, digitar F1, F4, F5... A gente não consegue digitar aqui F5 e fazer ele digitar F5. Clicar na tecla F5, no caso. Então, agora a gente pode fazer ele digitar teclas específicas. Então, tem algumas teclas que não dá pra fazer ele digitar usando o print. Por exemplo, F5, clicar no botão de delete, seta pro lado, as teclas especiais. E pra fazer isso, a gente pode usar o Send Keystroke. Que esse Send Keystroke, ele vai fazer ele apertar uma tecla em específico. Então... a gente vai colocar o Send Keystroke e de parâmetro, entre os parênteses, a gente vai colocar o código da tecla. Então, bora lá. Vou tirar tudo que tem aqui. Colocar digkeyboard. E aí, ponto. Colocar digkeyboard. E aí, ponto. Send Keystroke.
E aí ele vai digitar a tecla. E aqui dentro a gente pode passar o código da tecla. Mas quais são os códigos das teclas, por exemplo, se eu quiser apertar delete? Se eu quiser apertar delete, o que eu coloco aqui? Um documento com alguns códigos de teclas que a gente pode usar. Então se a gente quiser fazer ele apertar uma letra, a gente pode colocar key A, ou key Z, ou key B, key R. O código da tecla assim mesmo. Então aqui tem o código das letras. No caso a gente já consegue colocar as letras utilizando o nosso print. Mas aqui a gente também tem os números. A gente tem as teclas de F, então F1, F2, F3, F4, até o F12. A gente pode apertar o espaço, e aí vai ser key space, key enter, key delete, por exemplo. Então aqui a gente tem mais algumas teclas especiais, então tem, por exemplo, a tecla do Windows, o botão do Windows, o botão de Ctrl, o botão de Shift, o botão de Alt, e várias outras teclas especiais que a gente pode fazer ele digitar. E aí, por exemplo, se a gente quiser fazer nosso Digispark, apertar a tecla Enter, ele começar a apertar a tecla Enter continuamente, é só a gente colocar dentro do Send Keystroke o Key Enter, e não precisa colocar entre aspas igual texto, porque isso é como se fosse um código mesmo, é como se a gente colocasse um número aqui da tecla, então é só colocar Key Enter em letra maiúscula, ou se a gente quiser fazer ele apertar a tecla R, Key R, e assim por diante. Também algumas outras teclas especiais, como a tecla do Windows e outras teclas que vocês vão ver mais pra frente. Então, é só você colocar o código da tecla mesmo dentro do Send Keystroke e ele vai ser ativado. Então esses seriam alguns comandos que você pode usar no seu Digispark. Eu já mostrei como fazer ele digitar, como fazer ele esperar e como fazer ele digitar teclas específicas também. E na próxima aula, no nosso próximo módulo, eu vou falar alguns comandos um pouco mais avançados. Eu vou mostrar como que vocês podem juntar tudo isso para poder executar comandos usando o Digispark. Então nos próximos módulos a gente vai começar a executar comandos utilizando o Digispark. E bora lá, te vejo na próxima aula.